Oi, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Steph Ferreira, da Califórnia, pastora da Assembly of God Encounter with God Church. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Encounter with God Church. Hoje eu estou aqui, alone, e o tema que eu trago para nós meditarmos nessa conversa é um papo de mulheres. Mas você que é homem, peraí, não vai em nenhum lugar. Você também precisa escutar sobre isso. Sim, nós vamos falar sobre depressão pós-parto. Eita, que assunto pesado talvez você pode falar. Mas fica aqui comigo, que eu te garanto que esse é um tema preciosíssimo e super necessário da Igreja do Senhor comentar sobre. Tenho 28 anos, sei que parece ter menos, né? Mas eu tenho 28 anos e sou mãe de um menino de 2 anos e 5 meses, no qual nomeamos ele Moses, ou Moisés. E como mãe de primeira viagem, parei e dei de cara com a depressão pós-parto. Sim, logo no primeiro dia, no hospital, já me veio aquela angústia, aquele sentimento estranho. E desde então, eu tenho meditado o que é vencer a depressão pós-parto com Jesus no barco. E dentro desses momentos adversos, muito complicados, Deus deu um tema. Deus deu um tema para o meu coração, que se diz que a maternidade é o plano de Deus para mim. No meio da confusão ali da depressão pós-parto, de todos aqueles sentimentos, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim que a maternidade era o plano dele para minha vida. E aquilo foi muito forte para mim, porque eu pensei, ué, como que pode o plano de Deus para mim ser algo tão doloroso, algo tão difícil, tão angustiante? E mais uma vez, a voz de Deus veio a mim dizendo que a maternidade era o plano dele para minha vida, não só para minha vida, mas para a vida de todas as mulheres. Porque, ó, se Deus te fez mulher, ele te criou com um propósito. E por mais que hoje em dia as coisas estejam um pouco confusas, principalmente para as jovens que estão no colegial, na escola, elas escutam tantas teorias, tantas histórias, mas olha, eu quero te dizer que se Deus te fez mulher, ele não errou. Ele quis te fazer mulher. Ele quis te fazer uma auxiliadora do lar, uma mulher valorosa, alguém que vai poder gerar. E você que é homem que está assistindo esse podcast, por favor, escute com muita atenção, porque um dia você vai se casar, porque um dia você vai ser pai. E esses são assuntos necessários de você guardar no seu coração. Eu me lembro de ali mesmo, na primeira noite do hospital, entrei no Google e comecei a pesquisar como vencer a depressão pós-parto. E ali eu entrei no YouTube, fui assistindo vários vídeos, lendo várias palavras, mas eu não encontrei nenhum conteúdo cristão. Eu lembro exatamente de ter digitado assim, How to Cope with Postpartum Depression. E eu vi várias listas, vi várias mulheres comentando sobre as experiências delas, mas eu não vi nada que falasse ali com embasamento bíblico como uma mulher cristã deveria enfrentar aquela situação. Porque cá para nós a gente vive numa sociedade que muitas vezes olha para esses assuntos da mente, do psique humano e fala que não é necessário a gente conversar sobre isso. Que, Jesus é meu psicólogo e ponto final. Period. E não é bem assim. É claro que Jesus é o maior dos psicólogos. Ele é aquele que sonda as intenções do coração, aquele que nos conhece profundamente. E sabe, nesse podcast, agora, eu espero que esse seja um conteúdo que vai de encontro ao coração de alguma mulher em algum lugar do mundo. Pode ser lá no Brasil, pode ser aqui na Califórnia, lá na Europa. Que vá de encontro ao coração daquela mamãe que está pós-parto e passando por uma depressão. Porque sim, nós podemos ser cristãos, estarmos firmes em Cristo e essa nuvem da depressão passar pela nossa vida. Mas aí que está o nosso diferencial. A gente está firme em Jesus.
Então, essa tempestade não vai nos derrubar, ela não vai ser o nosso fim. Você, querida, que está passando por depressão pós-parto, às vezes do seu primeiro filho, eu quero te falar que você vai sair dessa muito mais forte, muito mais segura de quem você é em Cristo. Você que conhece uma mamãe que acabou de dar à luz, você não sabe o que ela pode estar passando. A mulher sofre uma queda hormonal gigantesca, gigantesca, e as pessoas quase não comentam sobre isso. Manda esse podcast pra ela. Fica aí. Vamos conversar um pouquinho? Vamos? Chama Jesus na mesa que tudo fica melhor quando Jesus está por perto. E ele é o centro da nossa conversa hoje, tá? É isso aí. Eu quero compartilhar com vocês o que diz na Bíblia Sagrada, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. O apóstolo Paulo disse assim: Mas ele me disse: Basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Para que habite em mim a força de Cristo. A força de Cristo, ela se revela no meio das nossas fraquezas. As nossas emoções, às vezes, são como fraquezas para nós, não é mesmo? Depende do ponto de vista que você olha. Mas para a mulher que está ali pós-parto, ela pensa tantas coisas, ela sente tantas coisas. E a maioria dessas coisas ela não tem coragem de comentar com ninguém. Sabe por quê? Ninguém vai entendê-la. Não vai fazer sentido para ninguém. Essa semana mesmo eu conversei com uma amiga que tá pós-parto. E ali nós trocamos muitas experiências. E ali eu senti o Espírito Santo mais uma vez me ministrar o que ele me ministrou um tempo atrás, quando eu estava pós-parto. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas ele me fez uma nova mulher depois disso. Dizem que quando nasce um bebê, ali nasce também uma mãezinha, não é mesmo? E ó, te digo mais, quando uma mãe passa pela depressão pós-parto, ali nasce uma mãe bem forte. Bem forte. Você se descobre como nova mulher, como mais forte, principalmente na sua fé, na sua espiritualidade. E eu quero compartilhar com vocês algo que me marcou muito, 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 enquanto eu estava passando pela depressão pós-parto com Jesus. Ó, eu acho que a gente podia colocar o tema desse podcast: Passando pela depressão pós-parto com Jesus. Eu moro aqui na Califórnia e a minha mãe voltou pro Brasil em 2020. Eu tive o meu filho Moses em 2022, então quando eu tive o neném, a minha mãe não estava aqui. Eu tive a família do meu sogro, a minha irmã também, que me apoiou muito, mas a minha mamãe não estava aqui. E ela passava o dia inteiro comigo no telefone. Minha mãe, pastora Sueli, um abraço para você que está assistindo esse podcast. E eu lembro de estar ali. Naquela época, eu e o pastor Matheus morávamos no estúdio, aqui nos Estados Unidos. É aquele famoso kitnet, né? Uma cozinha, não tinha sala. A sala era o quarto, era tudo, tudo junto e misturado. E eu morava ali naquele estúdio. E o nenê tava para completar um mês, o Moses. E eu em casa cuidando dele. E eu inventei de fazer um estrogonofe para comemorar o mêsversário dele, o primeiro mêsversário. Eu quis fazer o estrogonofe. E o Moses não parou de chorar o dia inteiro. Sim, o choro do bebê era uma coisa que triggered me. Me dava um gatilho muito grande. Eu nunca gostei muito de barulho. Sempre fui um pouco assim, evitei multidões, evitei barulho, não gosto de música alta, televisão alta. E o choro do bebê me incomodava muito. Tanto é que minha mãe cantava muito pra mim, ô Joquebete, né? Por conta do choro do nenê. E nesse dia que eu tava cozinhando estrogonofe, o nenê não parava de chorar, e eu, aquela angústia, o bebê chorava, eu chorava de um canto, era um chororô lascado, e eu sozinha em casa, esperando o pastor Matheus chegar. Ele só chegava lá para 6 horas, 6 e pouco, e era umas 4.
E eu liguei pra minha mãe chorando: mãe, eu não aguento mais. Eu não sei lidar com os meus sentimentos, eu tô muito triste, eu só quero chorar. E esse neném que não para de chorar também, mãe, o que que eu faço? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou sobreviver esses primeiros meses? Não tá fácil, mãe, eu queria que você estivesse aqui pra me ajudar. E ela falou assim: Esther, escute com atenção. Eu, o quê, mãe? Escutar o quê? Ela escuta, para de chorar um minutinho. Escuta, e eu só escutava o neném chorando no fundo. Ela, Esther, esse é o som da vida. Eu, hã? Ela é o som da vida. Se há choro, é porque há vida. É o som da vida. Esther, esse é o som da vida. E eu até escrevi tudo isso em inglês, porque eu pretendo publicar um livro no futuro falando sobre isso, com esse tema que o Senhor me deu, que Motherhood is God's plan for me. E eu vou ler pra vocês. A minha mãe dizia: Esther, esse é o som da vida. Eu escutava minha mãe todas as vezes no telefone quando o neném estava chorando. Ela sabia o quanto eu estava sofrendo emocionalmente naquele momento e não podia estar presente para mim porque ela vivia fora do país. Esther, esse é o som da vida. Ela dizia com um sorriso no seu rosto e com muita alegria na sua voz. E eu só não conseguia entender como que ela poderia estar feliz vendo que eu estava sofrendo daquele jeito. Eu queria chorar. Tinha uma tristeza tão profunda na minha alma e uma angústia em mim que eu não conseguia me focar em qualquer outra coisa, nem mesmo no bebê. Mas quanto eu amava aquele bebê. Ele era tão pequeno e não parava de chorar. Senhor, me dê forças para sobreviver esse primeiro ano, eu dizia. E eu cantava: One day at a time, Jesus. Um dia de cada vez, Jesus. Me ajude a viver um dia de cada vez. Senhor querido, tome a minha mão. Precious Lord, take my hand. Essas eram canções que me acompanhavam todos os dias. E mesmo assim a minha mãe me dizia: Esther, é o som da vida. E somente ontem, abril de 2024, quando meu filho, agora com 2 anos, Moses, começou a rir, dar gargalhadas, sem parar, eu pude escutar mais uma vez a minha mãe dizendo: Esther, esse é o som da vida. E tudo agora faz sentido. Quando Moses era um recém-nascido, aquele era o único som que ele era capaz de produzir. Agora, com 2 anos, ele diz mamãe, papai, ele ri e de vez em quando chora. E todos esses sons são os sons da vida. Lidar com a depressão pós-parto não foi fácil, mas ter Deus me guardando a minha mente e meu coração, uma família me apoiando e muita fé no meu peito, me ajudou a vencer os dias mais difíceis. E hoje eu olho para trás e vejo tudo com muita neblina e tão distante. Mas eu sei que um dia eu estive lá. E pela graça do Senhor Jesus, eu sobrevivi. E essa é a vida. Esse foi o meu choro, o meu clamor. Esse é o som da vida. E é assim que a vida acontece. Nós vivemos, nós choramos, nós sorrimos. Nós não desistimos. Sabe por quê? Nós sabemos quem é que guarda a nossa mente e o nosso coração. Como que a gente lida com a depressão pós-parto caminhando com Cristo? É confiando que Ele que guarda a nossa mente e o nosso coração. E que esse não é o fim. É apenas o começo de uma nova vida, uma nova história, um novo tempo para você, para sua família, para o seu casamento. Nasceu uma nova mulher. Isso não quer dizer que aquela, antes de gerar filhos, morreu. Não, ela não foi em nenhum lugar. Você ainda é ela é você. Porém, você está vivendo
uma nova temporada. E é necessário entender isso. É necessário aceitar. E o aceitar e entender é um processo. Mas é um processo que quando você passa por ele, com Cristo, as coisas são mais fáceis. Sabe por quê? É o poder dele que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Nós, queridas mulheres, mães, não fomos chamadas para ser super-heroínas, para sermos super mulheres. Muitas vezes nas escolas você vê no Dia das Mães, vão fazer homenagens falando que a mãe é uma super-heroína, né? A Mulher Maravilha. Mas olha, nos olhos dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa família, nós somos. Mas que você possa se olhar no espelho e enxergar que você é uma mulher com defeitos, com fraquezas, mas uma mulher que não está só, uma mulher que tem Cristo, que é o seu ajudador. E quando Cristo é o seu ajudador, nós não passamos por nenhuma luta sozinhas, muito menos a depressão pós-parto. E eu quero compartilhar, sabe o que me ajudou? Além de, claro, caminhar com Jesus todos os dias, cantar essas canções, falar com a minha mãe e acreditar no som da vida, eu colocava na televisão séries que eu já assisti antes, filmes que eu já assisti antes. Eu pintava as minhas unhas de cores coloridas, coisas felizes, coisas que me preenchiam. Eu cantava, eu pegava o meu violão, eu cantava pro bebê. Eu conversava com o cachorro, sabe? O pós-parto é um momento que os dias são longos, mas os anos são curtos. E se a gente não andar com Jesus lado a lado nesse momento, tudo fica muito escuro, fica muito desconhecido, fica muito inseguro. Mas saiba que a alegria do Senhor é a nossa força. E mesmo quando a gente tá triste, quando a gente tá pra baixo, passando um dia difícil com um recém-nascido, ali com roupa pra lavar, comida pra fazer, Jesus ainda é o nosso ajudador. E cada movimento que você faz dentro da sua casa, cada fralda que você troca, você está glorificando a Deus. Você está cultuando a Deus. E eu quero que você pense, isso é importante. Seja o varrer de uma casa, isso é importante. Um pentear o seu cabelo, isso é importante. Nisso eu estou glorificando a Deus. No ninar o meu neném, eu estou glorificando a Deus. No preparar uma comida para o meu esposo, eu estou glorificando a Deus. Em me manter alimentada, para que eu possa estar bem, para cuidar do meu filho, do meu marido, da minha casa, eu estou glorificando a Deus. É assim que eu venci a depressão pós-parto. E eu sei que você também pode vencer. Sabe por quê? Vamos ler mais uma vez o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que em mim habite a força de Cristo. A força de Cristo pode ser revelada no seu período pós-parto, no período pós-parto da sua mulher, da sua amiga. Lembre-as e se lembre de passar esse momento e todos os momentos com Cristo, porque Ele vai guiando, Ele vai dando norte ao nosso rumo e nos ajuda a fazer uma viagem segura. Ele me ajudou, Ele continua me ajudando, mas sabe, o que a gente não pode deixar acontecer é que o inimigo venha roubar a nossa vontade de viver, a vontade de cuidar dos nossos filhos, a vontade de cuidar do nosso marido, do nosso lar. Eu quero orar por você que está assistindo esse podcast e está passando por depressão pós-parto. Conhece alguém que está passando por depressão pós-parto? Mais uma vez eu te peço, envie esse vídeo para ela, que ela possa entender que esse é o som da vida. O choro do nenê é o som da vida. O seu choro é o som da vida. E vai ficar tudo bem, sabe por quê?
Jesus está no barco, Jesus está aí com você, mesmo que não esteja mais ninguém. Às vezes você é mãe solteira, está aí fazendo tudo sozinha, você não está só. Cristo está com você, você vai sair dessa. Caminhe com Jesus e chame a sua ajuda. Fala para Jesus, Jesus, entra no meu coração, me ajuda a vencer essa depressão pós-parto. E você vai ver como que o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Não tenha vergonha. Muitas mulheres passam por isso. Poucas têm coragem de conversar sobre isso. Eu tô aqui para ser a sua amiga e para compartilhar. Eu passei por isso e eu venci. Sabe por quê? O poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza e hoje eu me glorio nela, porque ali Deus mostrou o seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar juntos, rapidinho. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por mais esse dia, pela oportunidade de estar aqui falando da tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Talvez uma mãe que está passando pela depressão pós-parto. Às vezes um esposo que está ouvindo esse podcast para ajudar a sua esposa, a sua amiga. Senhor Jesus, entre em providência aos corações nesse momento. Seja o Senhor o auxiliador, o ajudador, o galardoador, Senhor, daqueles que te buscam. Nós te buscamos nesse momento. Nós pedimos a tua ajuda, Senhor. Estende as tuas mãos de poder, de socorro, de misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a vida dessa mamãe que me escuta nesse momento, desse papai que me escuta nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos levar cativos em obediência todos os nossos pensamentos a Cristo Jesus nesse momento. Porque, Senhor, a tua força, ela se revela na nossa fraqueza e nós precisamos da tua força, Senhor, do teu poder, o teu poder que se revela na nossa fraqueza, Pai. Ajuda os teus filhos, ajuda, Pai. Nós clamamos a Ti, o nosso coração espera em Ti, Jesus. Esperamos em Ti, Jesus. Entregamos-nos por inteiro, entregamos a nossa vida, a nossa história, nossos filhos, nossa família, tudo no teu altar, Senhor. Sê conosco. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, foi muito gostoso estar conversando com vocês aqui até agora. Eu te convido a se inscrever no canal da nossa igreja, compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe o seu comentário aqui dos assuntos que você queria ver a gente falando. Você que mora aqui na Baía de São Francisco, na Califórnia, eu te convido a nos conhecer pessoalmente. Nós temos cultos todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite e aos domingos, às 6h30 da tarde. Estamos ali na 570 Appian Way, El Sobrante, Califórnia, e todos são bem-vindos. Nós somos da Encounter with God Church, uma igreja simples como Jesus. Estamos aqui servindo a comunidade brasileira, americana, com muito amor e simplicidade. Obrigada pela sua audiência até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.